Olá, ouvinte. Espero que você esteja bem. Antes de você ouvir aqui o episódio, não esqueça de seguir a gente aqui na plataforma que você estiver ouvindo o episódio, beleza? Curta o episódio e vamos nessa. E hoje eu tô aqui com a Elisa, com a Rafaela e o Gabriel, que fazem a banda Dois Barcos daqui de São Paulo. Sejam bem-vindos. Acho que é a primeira vez que eu entrevisto uma banda. E isso é uma honra, cara, estar com vocês aqui. Pô, valeu, Matheus. A gente tá muito feliz de participar aí. Valeu pelo convite para dar esse espaço pra gente falar um pouquinho sobre o nosso projeto, contar um pouquinho mais para vocês e, enfim, valeu pela parceria também. É isso, pô. Tô animado para conversar com você hoje e contar mais um pouquinho da gente, participar do seu podcast que a gente acompanha e sempre trazendo artistas novos que, enfim, é muito bacana o seu trabalho. E é isso, estamos animados. Valeu mesmo aí pela oportunidade, mano. Estamos ansiosos. Bora começar essa entrevista aqui. Temos bastante coisa para conversar hoje. Então é isso, valeu, cara. Tamo junto aí. Como vocês se conheceram para dar início à banda? Então, eu e a Rafa, a gente se conhece desde criança, basicamente. Eu conheci ela, eu tinha, 12 anos. Eu tava com, 14, 15. Sim. E a gente já participava de, rolês, assim, né? Como pessoas ouvintes aqui numa cena mais emo de Diadema, do ABC. E a gente meio que começou a tocar junto, assim, gravar uns covers, mais uma coisa de boa, assim, né? Mas a gente acompanhava muito a cena BR de música. A gente basicamente foi unidas pelo emo, assim, sabe? Quando você conhece uma pessoa que curte as mesmas bandas que você, e aí isso acaba por criar um vínculo entre vocês. Foi meio que isso, a gente, enfim, começou a colar junto, começou a tocar um violãozinho, fazer uns covers, cantar umas músicas. E aí a Elisa tinha já um canal no YouTube onde ela fazia covers há um tempo. E isso a gente começou a gravar umas coisas juntas pra lá também, eu acho, né? Sim, mais música BR, né? Uns anos depois disso, eu conheci a Elisa, que a gente fez a mesma faculdade, apesar de não juntos. E depois disso, ela me apresentou a Rafaela, me apresentou o projeto que elas tinham, que elas gravavam covers pro YouTube, mas que elas também já tinham algumas musiquinhas autorais engavetadas. E aí a gente começou a ouvir aquilo, começamos a matutar, pensar se a gente fazia alguma coisa, transformava num trabalho. E aí meio que a gente foi se conhecendo e trabalhando junto, enfim, isso já faz alguns anos já, a gente era bem mais jovem. Crianças, né? Imagino vocês, que eram ainda mais jovens ainda. Então, a gente era bem jovenzinho, assim, no começo de tudo. A Dois Barcos meio que começou, assim, sem muita pretensão, na real. A gente começou, nessa era dos covers, a fazer umas músicas autoral, como o Gabriel falou, antes até da gente conhecer ele. E, o projeto meio que existia com o seu nome, né? Mas a gente ainda não tinha lançado um projeto, super autoral, um EP, alguma coisa mais séria, assim. Foi o que a gente acabou fazendo com o Pier, né, em 2018. Isso. Pô, bacana essa conexão de longo tempo, né? De vocês duas. E o que vocês o que vocês ouvem muito assim que influencia o trabalho de vocês? Aí é a misturada, cara. É uma grande mistura de muitas coisas, porque eu e a Elisa, a gente vem de um nicho bem parecido, apesar de ouvir coisas diferentes, mas acho que muito da mudança de chave foi a entrada do Gabriel, porque ele trouxe referências completamente diferentes para o nosso trabalho, né? Que ele... O Gabriel, ele é um nerd da música, basicamente. Eu acho que eu vou deixar até ele falar um pouco das referências dele nesse momento. Né, cara, foi, na real, até assim, pra ser bem sério, que foi até um pouco uma troca, né? Tipo, por exemplo, as meninas, elas começaram muito no emo, e, tipo, eu sinto que eu acabei conhecendo algumas coisas também depois, então também tiveram um impacto, assim, sobre mim. Mas, falando por mim, eu gosto de escutar bastante coisa, pra produzir, gosto muito de música eletrônica, gosto muito de Blur, gosto muito de Radiohead, gosto muito de Beatles. E para esse trabalho mais recente que a gente lançou, que é o Manto Lunar Surto, a gente estava ouvindo bastante coisa de trip hop, né? Principalmente. Então a gente estava ouvindo muito
DJ Shadow, a gente tava ouvindo muito Portishead, Massive Attack, mas isso falando por mim e falando também da banda, assim, mas agora elas ouvem outras coisas também que, enfim, o que vocês escutam aí? Eu escuto, basicamente, assim, pra ser sincera, eu escuto música brasileira, assim, em todos os seus gêneros. Sei lá, eu curto muito MPB, eu curto muito um emo, igual a gente havia dito, todas as vertentes aí do rock, o hardcore, enfim. Eu escuto muito Blink também, escuto muito bandas de amigos que acabam por influenciar também, é tudo... Enfim, música é um leque gigantesco que eu acho que a gente tem que aproveitar o máximo possível. É até difícil que a gente ficou dois barcos, tipo, né, juntar todas essas refs, assim, às vezes a gente nem sabe 100% pra onde seguir, porque a gente ouve tanta coisa, a gente tem tanta referência que a gente gostaria de aplicar, assim, mas é o que a galera falou, tipo, eu também gosto muito de música brasileira, em diferentes vertentes, gosto muito de pop, gosto muito de rock alternativo, acho que, inclusive, que o Gabriel falou, a gente usou muitas raps pra esse trampo diferente, a gente usou trip hop, a gente usou X-Ray, que é uma coisa totalmente guitarras reverb e bateriazinha de boa. A gente usou muita coisa diferente nesses novos trabalhos. E eu acho que é muito sobre as coisas que a gente ouve mesmo. O emo ainda tá presente, né? Nas nossas coisas, querendo ou não. Pô, aproveitando o gancho, a gente até lançou no nosso perfil do Spotify, lá, se vocês entrarem aí no Spotify procurarem por Dois Barcos, a gente lançou playlists individuais das nossas referências que a gente, enfim, usou pessoalmente para trazer pro projeto, assim, e agregar num todo. E aí lá tem, enfim, basicamente tudo que a gente tem escutado, assim, nesse momento, né? Sim, esse ano, nossa playlist fazia o Rapid do Spotify, né? Foi só as nossas referências. E isso é bom, que daí mostra um pouco o que cada um escuta e meio que se o pessoal ele pegar, né, e entrar lá e vai ver, a Elisa ouviu isso, o Gabriel ouviu isso. Legal. Isso, a ideia é essa. A ideia é essa. E essa já é, inclusive, a segunda playlist que a gente faz. A gente fez uma primeira que a gente lançou na época que a gente lançou o Peer, com as referências da época, e essa agora que a gente criou são referências desse trabalho novo também, do Manto Lunar e Surto, enfim, mas cada um tem a sua e dá pra descobrir o que cada um gosta, só procurar lá no Spotify depois. E Gabriel, e quanto tempo que você tá na música, cara? Cara, eu comecei a tocar muito despretensiosamente. Eu falo um pouco disso, mas eu comecei que nem as meninas, na verdade. Eu comecei gravando vídeo pro YouTube também, vídeo de guitarra. Acho que eu ganhei meu primeiro violão em 2007, 2008. E em 2009, 2010 eu já gravava vídeo pro YouTube. Tenho meus projetos paralelos também, até hoje que eu gravo coisa pro YouTube também. E com banda, minha primeira experiência foi com Covert Strokes em 2012, que eu tenho até hoje também. E desde então eu tenho colecionado alguns projetos aí, a Dois Barcos veio depois de algumas outras experimentações que eu tive durante a vida, mas assim, com banda mesmo já fez esse ano. Esse ano faz 10 anos que estou oficialmente trabalhando com música. Bacana. E para compor os projetos da banda, vocês fazem juntos ou tem um que pega e fala, vou fazer aqui, e vocês veem depois o que vocês acham? Então, a gente tá num momento diferente agora do que foi o Peer, que, enfim, a gente tem sentado muito junto os três para escrever, assim. As nossas composições, acho que mais recentes, a gente fez dessa forma. Enfim, tem fluído de uma maneira boa, sabe? Tipo, alguém entra com uma frase, aí outra pessoa vem na sequência. Eu e a Elisa, a gente acaba compondo mais que o Gabriel as letras, mas enfim, é ele que faz tudo virar a música da forma como a gente gostaria, eu acho, né? Não é querendo encher a bola dele, não, mas ele é muito bom instrumentista
E isso ajuda muito eu e a Elisa tirar do papel as coisas que a gente pensa. A gente às vezes entrega. A gente às vezes até faz um trabalho de entregar uma base para ele não ficar tão perdido assim nas ideias. Mas a gente compõe bastante junto, tá? O Pierre, a gente também. Muitas vezes eu chego com uma letra e aí a Elis faz adaptações e vice-versa. Tem música igual a Surto, que são vários trechos que eu escrevi ou que a Elisa escreveu. A Elisa escreveu, acho que majoritariamente essa música, talvez. Mas é uns Frankensteinzinhos, assim, de composição. O que difere um pouco do Pier, né? Porque o Pier, quando a gente começou a trabalhar nele, a gente começou a trabalhar só com músicas que já existiam há muitos anos, assim. Então, algumas dessas músicas já existem há mais de 8 anos, por exemplo, e a gente levou alguns anos até realmente formar uma banda, gravar essas músicas direito e lançar. E depois do Pier a gente chegou a gravar, a gente chegou a trabalhar em mais algumas músicas que ainda não saíram, mas Manto Lunar é a primeira música que a gente realmente sentou junto, escreveu e que já saiu no caso, né? A gente fez algumas coisas que ainda não saíram, né, juntos, mas assim, o Pier realmente fez o que o Gabriel falou, a gente tinha muitas coleções de coisas antigas, que eu e a Rafa, a gente já tava, enfim, desde a nossa adolescência escrevendo de alguma forma, e aí a gente conseguiu, né, depois que o Gabriel sentar, montar uma coisa coerente da forma que a gente queria lançar, mas realmente o Gabriel falou, Manto é a nossa primeira música lançada agora, que é uma composição recente, porque Surto também é uma música que foi escrita há muitos anos, mas ela foi repaginada diversas vezes até chegar no que a gente lançou agora, né? Eu gosto disso, de quando tem uma música que é muito antiga que você escreveu tipo, em outro momento e é lançado. Sério. É legal, e com o amadurecimento, né, que vem com os anos, você consegue, enfim, transformar aquilo em algo melhor, assim, depois de um tempo, até quando você volta para dar uma incrementada nas coisas. E é louco, né, mano? Porque essa experiência de ouvir a música assim pela primeira vez é muito ímpar de cada um. Então, por exemplo, apesar de algumas músicas já serem mais velhas, eu levei um tempo para ouvir elas pela primeira vez. E para mim ela bateu já de uma forma que talvez já fosse totalmente diferente de quando as meninas escreveram alguns anos atrás. Então, isso acontece na real bastante. Inclusive a gente tem bastante demo ainda velha também de anos atrás que quem sabe um dia a gente não mexe de novo para ver o que sai disso. Os achados do acervo, né? Isso. Sempre dá pra achar alguma coisa. Sim, a Dois Barcos aprende a ser. Em 18 vocês lançaram o EP, né? O Pier. Dá pra falar que é o EP de lançamento de vocês? Ou... Total. A gente, que nem eu falei, a gente já tinha feito alguma coisa ou outra antes. Que, tipo, a Dois Barcos já tava na rede social antes do Pier existir por conta dos nossos covers, até mais, assim. Mas a gente tinha feito alguma demo ou outra de alguma música que a gente, tipo, não colocou no Pier, né? Não levou pro Pier. Mas o Pier, com certeza, é o nosso lançamento oficial, assim, como banda. Foi esse EP que colocou a gente no mundo de verdade. E Submerso. Qual é a trama por trás dela? Submerso é basicamente... Assim, é o que o Gabriel falou, né? Que depois de um tempo as músicas passam a ter até significados diferentes. Uhum. Mas na época, Submerso basicamente foi sobre um amor frustrado, né? Foi sobre uma fase aí que, enfim, que eu vivi e que é muito similar com fases que muitas pessoas viveram também. Então, é uma música que facilmente poderia ter sido escrita pela Elisa ou pelo Gabriel também, porque acho que é uma música que conversa aí com um sentimento jovem que talvez todo mundo tenha vivido. E hoje eu percebo que, na verdade, é uma música que pode ser interpretada de várias formas, né? E, enfim, é isso. Submerso é uma grande música do Pier. O Pier foi um trabalho bem bacana. Eu gosto muito de Submerso, é uma das minhas favoritas também. E, tipo, hoje pra mim eu vejo ela não necessariamente só como uma canção de amor, mas uma canção de fossa, né? E
Não só por amor, acho que justamente isso, tipo, mas por qualquer momento que eu esteja assim meio down, por qualquer coisa que esteja acontecendo, acho que é uma música que conversa muito bem comigo. E sonoramente eu gosto muito também dela, porque é uma música que cresce muito até chegar num ponto que explode, o final dela é grandioso e não sei, eu acho muito bonito de ouvir e me conforta quando eu tô... Encaixou tudo perfeitamente, né? Desde a gente, tipo, a gente tinha uma base de Submerso no começo muito básica, tipo, Sim. muito basiquinha, assim, até ela virar o que ela virou, tipo, realmente as coisas conseguiram se encaixar da melhor forma possível, assim. Sim, a gente trabalhou nela um tempo, assim, até chegar no lugar, enfim, O na Pier, forma a final. gente levou 2 anos, né? Querendo Foi um ou não, grande pra trabalho. fechar ele, assim, da forma que a gente gostaria. É porque o Pier a gente produziu de uma forma um pouco diferente dessa forma que a gente produziu o Manto. Eu acho que a gente vai falar disso mais pra frente, mas só pra contextualizar, o Pier na época foi um trabalho muito tradicional, assim, a gente ficou muito em estúdio, a gente tinha um baterista ajudando a gente, o Lucas Benite, e ensaiamos bastante as músicas, gravamos em estúdio bonitinho, depois editamos. Esse trabalho novo, como a gente gravou na pandemia, a gente fez muito em casa, né? E a gente fez muito nós mesmos, e em alguns momentos também para suprir essa falta de um baterista, a gente trabalhou também muito com beat, mas é legal ver como tem essa diferença entre os dois trabalhos, e eu gosto muito do Pierre por causa disso também, porque foi um trabalho muito orgânico, é muito orgânico o Pierre, eu acho. Ele começou muito orgânico, ele terminou de algumas formas, assim, com novos incrementos, assim, que deram outra cara. Uma parada que quando eu conheci vocês lá em 18, eu ouvi, né, o EP, quando a Elisa pegou e me mandou. Tipo, eu achei o som muito foda, porque, assim, naquela época ali, né, já tava, já tinha bandas, assim, mais conhecidas com puta produções, né? E eu ouvi e falei, mano, que bagulho bem feito. Um som bem. Que nem eu sempre falo, é um som bem alterno, sabe? Tipo, muito bem tocado, bem cantado. É tudo bem agradável de ouvir no EP. E esse EP eu tenho uma cópia física dele, bem bonitinho, que vocês me deram, que tem uns marquinhos no pacotinho, né? E eu não Foi, a gente tava mandando os origamis na época. Foi um eu não abri eles, eu falei, isso aqui vai ficar lacrado bonitinho. Que demais, cara, que demais. Muito da hora, a gente fica muito feliz. Esse EPzinho foi uma coisa que foi uma conquista pra gente. Conseguir fazer o físico, foi um EP que a gente ficou muito feliz. Assim, a gente conseguir prensar, né, e enfim, ver ele na nossa mão, assim. Por isso que foi um longo trabalho aí de 2 anos, porque, enfim, a gente quis entregar, mesmo que um primeiro bom trabalho de alguma forma, assim. Eu sei que a gente deu o nosso melhor para fazer parecer o que a gente queria ver mesmo e escutar, enfim, como a Elisa disse, o EP físico foi uma conquista, porque, cara, a gente conseguiu fazer aquilo que a gente imaginava, tem os encartes, as cartinhas de tarô das nossas músicas, que assim, foi tudo o que a gente imaginava de alguma forma. E o EP físico, a prensagem que a gente tá falando também, vale lembrar que a gente também fez algumas fitinhas cassetes também do EP, e quem sabe em 2028 aí, quando a gente já tiver 15 álbuns lançados, a gente não faz uma prensagem de vinil de aniversário de 10 anos do EP. Do Pier, né? Porque o Pier é um bom EP, gente. Não é presunção, não. A gente sabe que dentro do que a gente poderia fazer, a gente fez o melhor. Enfim, isso deixa a gente contente a beça. O Pier nos levou até pessoas já que a gente, cara, é muito grato de conhecer, tipo, tá aqui tendo essa conversa com você também, que é uma pessoa que tá aí em função de fortalecer corre, né? os artistas, esse corre todo da música, cara, é muito importante pra gente, porque a gente sabe que mesmo que a gente vai e quer conquistar novas pessoas, o Pier, de alguma forma, já trouxe pra gente
coisas muito boas. Consolidou, né, pra gente coisas muito boas, parcerias muito massa, então, tipo, foi realmente um trabalho que mexeu bastante com a gente, assim, e com tudo que veio com ele, assim, foi muito da hora de ver mesmo. E a gente quer muito mais, tá? Que isso, e a gente, enfim, falaremos sobre o futuro da Dois Barcos em algum momento. E toma cuidado ao prometer esses discos em 2028 aí, que o pessoal cobra, né? O Gabriel consegue, hein? O cara, ele é nosso Guitar Hero, mano. É que nem eu falei, mano, a gente tem um acervo muito grande. Nunca sabe, né? Se tudo der certo, podem cobrar que a gente vai estar até no Grammy. É assim que é bom, tem que pensar grande mesmo. É o jeito, né? E tem outra faixa também que tem um certo destaque no EP, é Autonomia. De onde surgiu ela? Então, Autonomia, na verdade, foi a nossa única música que a gente trouxe da nossa era Dois Barcos antes do Peer, porque a gente acabou lançando uma demo dela bem, bem simplinha no SoundCloud. Eu acho que deve estar até lá ainda. Até hoje, tá até aberto lá se alguém quiser ver a primeira versão de Autonomia. Eu acho que a gente deixou lá pela primeira vez, assim, junto com algumas outras demos que tinha na época. Agora não estão mais lá, mas na época tinha algumas outras coisas. Inéditas, inclusive. Quem sabe um dia. E aí a gente, tipo, via muito potencial nessa música, assim. E a gente quis trazer ela pra essa nova era do Peer, né? E repaginar ela também, né? No formato do que a gente tava imaginando as outras músicas. E acho que ela tomou uma cara muito diferente, assim. E eu acho que, pelo menos eu fiquei muito feliz com o resultado de Autonomia, assim. Eu acho que foi muito da hora conseguir trazer essa música lá do passado pra uma coisa que, enfim, é o que você falou, se tornou um dos destaques do Peer, né? É isso. Eu vou ouvir depois essa versão primeira. Escuta, a gente com voz de adolescente ainda. Jovens. Engraçado, a Elisa falou que mudou muito, mas eu sinto que a Autonomia, apesar dos apesares, é a música mais Fiel. Dois Barcos raiz, assim. Tipo, a música é muito diferente realmente do... A demo dela de 2000 e bolinha 14, pra versão do Peer final, mas mesmo assim, essencialmente, são músicas muito parecidas. Ainda tem pontos chaves presentes nas duas, como a escaleta, a progressão de acordes, as melodias, é tudo muito parecido, mas uma roupagem mais moderna, menos só voz e violão. É bem raiz, então. Uma coisa que agora que me veio na cabeça, e isso não estava aqui na minha pauta, de onde veio o nome Dois Barcos? Essa é uma pergunta que nos pega, cara. Porque, assim, é inegável dizer que Dois Barcos é o nome da música do Los Hermanos, né? Mas eu e a Elisa, né, voltando lá no começo, a gente fazia covers, né? E a princípio, sendo sincero, a gente foi dar uma olhada, assim, em nomes possíveis, vendo coisas que a gente gostava. Mas eu acho que hoje Dois Barcos tem um significado totalmente nosso. Eu acho que foi um nome que, enfim, a gente deu um novo nome a este nome. Mas não tem uma parada também de que, tipo, não é a versão Los Hermanos. Não é. Se tratava da versão da banda mais bonita da cidade. É verdade, a gente gostava bastante dessa versão da música dos Hermanos, que era da banda mais bonita da cidade. Eu lembro que na época realmente, tipo, pensar em nome para as coisas é sempre um processo complexo, exige muito da mente, assim, mas eu acho que na época a gente estava muito em sintonia com isso. A gente estava com ideias que levavam para um projeto que tinham a ver com água, que tinham a ver com mar, tinha a ver com essas propostas, e eu acho que o nome coube 100%, é o que a Rafa falou, a gente ressignificou, né, esse nome, tipo, ele encaixou, pra mim, vendo a proposta inteira, o que a Dois Barcos é no como um todo hoje, aí o nome encaixou perfeitamente com tudo que a gente imaginava, assim. Mas fica aí a curiosidade, Dois Barcos é por conta do Los Hermanos?
Via de regra, não. Mais ou menos, né? Não é pela música dos Hermanos na versão. Cantada pela banda mais bonita da cidade, que a gente, enfim, gostava muito na época. A gente era jovem, cara. Muitos dos barcos se justifica pela idade que a gente tinha. Mas hoje, enfim, é isso. É o nosso nome que a gente gosta e ama, enfim. A gente se apropriou da música do Los Hermanos, enfim. Não, fica aí a inspiração, né? Fica aí Pô, é bom, né? Falar assim. E qual que é a brisa de vocês com o azul? Que sempre tem um azul ali com as artes que tem no então, eu acho. No signo de vocês. Qual que? Eu acho que, tipo, a gente começou no Pier, né, com as nossas ideias lá de início, assim, realmente a gente já tinha uma ideia muito clara, muito tempo antes da gente lançar o Pier, das cores que a gente queria usar ali naquele momento, que eram o azul e o laranja. E aí, enfim, isso foi, né, progredindo na época, as pessoas que ajudaram a gente no projeto, enfim, foram agregando também nesse sentido. Mas agora que a gente veio com esse novo single, né, eu acho que a gente meio que tava numa ideia de que esse single, Manto e Surto, eles ainda são, querendo ou não, uma leve extensão do Pier. Manto não necessariamente é o que o Gabriel falou, é uma nova proposta, a gente tá apresentando a nova proposta de coisas que a Dois Barcos quer fazer. Mas Surto, que nem a gente falou também, é uma música que a gente escreveu há muito tempo, que também tem uma certa conexão ainda com o que o Pier era. E a gente, quando começou a planejar Manto, a gente pensou no azul marinho. Foi a primeira cor que veio na nossa mente, apesar de já ter vindo do azul antes, foi uma nova ideia, assim, sabe? Do que a gente queria fazer com esse novo single. Mas não necessariamente é uma cor que a gente quer se prender, assim, a gente tem algumas propostas para outras coisas que a gente vai fazer que tem cores diferentes, mas... É inegável dizer que é muito azul, né? Mas eu acho que tudo isso lance da água, né? Não, total, o azul a gente trouxe como um primeiro momento, assim, justamente por trazer essa ideia da calma, da água, essa limpeza que a água traz. Enfim, tem muitas ideias, assim, por trás de onde a gente trouxe o azul de primeiro momento. Mas dessa vez a gente trouxe o azul realmente como referências da noite, né? A gente queria trazer mais essa proposta da noite agora nesse single novo. E apesar do azul ser um ponto fraco pra gente, que a gente gosta bastante, é uma cor muito forte, é coincidência só que os dois trabalhos têm, porque o primeiro trabalha com azul por conta do emocional e da água, e o segundo trabalha com azul por conta da simbologia com a noite, né? Mas é que nem a Elisa falou, no futuro aí a gente não quer se prender só ao azul, mas não quer dizer também que o azul tá indo embora, necessariamente, não sabemos ainda. Mas é uma bela cor. É uma cor bonita essa. Aí eu falando isso, o próximo lançamento de vocês aí tá lá um vermelho. Quem sabe? Não sabe o que vem por aí. Tá lá um vermelho. Como vocês são uma banda, né, independente, né, tem essas coisas. Qual é os corre pra lançar as coisas, mixar e todo aquele perrengue de artista que tem, né, essas coisas de ele mesmo pegar e ir atrás de show, ele pegar, fazer as publi dele. Cara, tem uma banda, é absolutamente complicado. Eu parabenizo aí a gente e todas as bandas que estão no corre aí, fazendo o corre acontecer, porque é muito difícil, tem muita coisa para pensar. É uma empresa. É uma empresa, tem marketing, tem produção, tem merch, tem show, tem mídia. Feitos pelos membros da banda, na maioria das vezes, apenas. E aí, tipo, cara, acho que a primeira coisa, tipo, que eu acho que uma banda tem que estar disposta a fazer quando você quer ter uma banda é se comprometer e saber que você vai investir muito. Vai investir dinheiro, vai investir tempo, vai investir energia. E acho que todo mundo tem que estar em sintonia, porque acontece muito isso, né, de ter uma banda e ter um que faz muito e o outro que faz nada, e eu sinto que isso acaba às vezes pesando para algumas pessoas. Então, tipo, é importante a banda estar em sintonia, todo mundo tá
tá muito... É importante estar claro entre os membros o que tem que ser. E, cara, não sei o que falar pra você. Produzir é muito difícil, fazer uma música é muito difícil. Só a música em si, que é um dos quesitos mais importantes da banda, né? É a música. Só por si só já é muito difícil. E mesmo assim, se fosse só isso, estaria bom, entendeu? Mas aqui realmente é muita coisa. Então, tipo, uma outra... Agora falando de outra, no sentido de, tipo, se pôr na cena. Eu acho que uma parada que as bandas têm que fazer realmente... realmente pôr a cara a tapa, é se fazer presente, é tentar fazer contato, networking nesse meio, infelizmente ainda é muito importante, né? Eu digo infelizmente porque às vezes você é a pessoa mais talentosa do mundo, mas você não tiver um contato legal para te levar para frente, você não vai. Nesse sentido, eu digo infelizmente. Mas acho que essas são as coisas mais importantes sobre ter uma banda, é saber que você tem que se dedicar, que você vai investir, e que você tem que se tentar fazer presente nas coisas, assim, nos lugares. Com certeza, tipo, eu acho que o Gabriel falou, é uma empresa, sabe? Tem muitos tópicos e coisas pra gente resolver. Graças a Deus a gente também tem amigos que auxiliam a gente em muitas coisas, mas, tipo, é realmente uma questão, assim, que exige muito de todo mundo. E todo mundo realmente tem que estar em sintonia, porque senão a parada não anda. E principalmente sendo independente, né, que é o que você falou, corre 1000 vezes maior, porque a gente tem que se desdobrar para fazer todas essas coisas. Rede social é um negócio complexo, né? Eu acho que todo mundo se sente meio, né, complicado assim com rede, porque querendo ou não, as redes mudaram muito, e eu acho que é o Gabriel falou, você tem que se fazer presente. Não dependa só de rede mais hoje, apesar da rede ser importantíssima e também tem que fazer parte, sabe? E, cara, eu acho que uma outra coisa também que é muito, muito, muito importante é as bandas traçarem metas. Que eu acho que esse é um ponto que muitas bandas simplesmente pulam. E às vezes dentro da mesma banda você tem uma pessoa que quer tocar para 100 mil pessoas, e você tem uma pessoa que quer gravar 3 discos no ano, e você tem uma pessoa que se contenta em tocar por cerveja só. E, tipo, cada um tem sua vontade, mas eu acho que muitas vezes, pela falta do diálogo mesmo, de ter aquela conversa de que a galera senta e fala onde a gente quer chegar com esse trabalho, eu sinto que existem problemas que acabam ficando velados nisso daí, e às vezes é uma parada tão simples de resolver, que só basta sentar e falar onde a gente quer chegar, qual é o propósito desse próximo trabalho que a gente está querendo fazer. A Dois Barcos ficou um tempo parada e a gente voltou no momento que a gente falou, pô, acho que é o momento porque agora faz sentido pelas nossas questões, enfim, todo o conceito do disco. Mas acho que esse lance de ter um objetivo é muito importante. Tipo, onde a gente quer chegar, as pessoas sentarem e verem, tá todo mundo na mesma vibe, tá todo mundo na mesma página, a gente quer a mesma coisa com isso, porque às vezes as pessoas não querem e, pô, aí não vai chegar a lugar nenhum, entendeu? Eu aconselho as bandas sempre a irem atrás de pesquisar coisas burocráticas, por mais chato que elas sejam, de, tipo, lidar. Mas é uma questão que, assim, a gente vê muita banda que abre mão do próprio ISRC, que é como se fosse um CPF da música, né, para as próprias distribuidoras criarem, e você está ali abrindo mão de 50% do seu direito de produtor fonográfico quando você faz isso. Então eu acho que, assim, é muito complicado você ter que estudar tudo isso, né, mas eu acho que são coisas que, enfim, já vão te dar uma base minimamente para já não começar se sentindo, sei lá, que passaram a perna em você porque você não sabia de algo, sabe? Então é muito sobre pesquisa mesmo, assim, ser banda independente. Você tem que estar sempre de olho no que está acontecendo e tentando se privar de passar por situações que, enfim, possam ser um problema, né, também. E, enfim, você deve escutar muito isso, né? Do quão difícil é ser um artista independente. Porque além de todas essas coisas, tem toda a questão que às vezes enfim, investir um dinheiro que talvez você nem tenha sobrando para investir, porque senão algumas coisas não dão certo. Ou então, se de repente você estiver passando por um momento da sua vida onde, sei lá, você não tem tempo de fazer muito conteúdo na rede, você já é levado aí pela maré dos algoritmos na internet atualmente, né? Então é tudo muito... É muito difícil, então para dar certo requer, enfim, muita atenção, muita parceria entre as pessoas. Compaixão, muita coisa envolvida para dar certo. E a Rafaela falou do dinheiro, mas não é só dinheiro, tem também o tempo, que nem a Elisa falou, tem um monte de burocracia que às vezes a pessoa não
pô, tá passando por uma fase que não tá com tanta grana, porque grana é uma questão real nesse meio, tá? As pessoas têm que serem mais abertas para falar sobre isso, porque é difícil ser uma banda independente, mas se você tá, mas é aquilo, a gente não pode deixar o sonho morrer por isso. Então, tipo, pô, se você tá numa fase que você não tá podendo colaborar muito financeiramente, tenta parar para ler sobre edital, tenta parar para ler sobre SRC, tenta se informar e conseguir colaborar de uma outra forma, porque, de novo, às vezes você tem grana, mas não é só grana também que depende da banda funcionar, né? Tipo, às vezes você precisa também do tempo, da energia. Simplesmente, às vezes, a pessoa só quer ir fazer um som com a galera. Meu, então é isso. Tem gente que é assim, de boa, cada um. Mas, às vezes, o cara que tá na minha banda tem isso e eu não sei, enfim. Fica nesse embodo, né? Onde a gente vai com isso daqui? É bem comum isso, esses corres de um pegar e entender, eu só quero só lançar um single por mês aí, e tipo, tem a grana, tipo, joga a grana mesmo pra fazer as coisas, e às vezes não, aí vai lá e reclama, não foi bom, não deu resultado, e talvez se ele tivesse pego e ter estudado mais o mercado, essas coisas, talvez não, ele não tivesse tido um prejuízo, né, não? Mano, Exatamente. e aí uma situação que eu vejo muito, por exemplo, uma banda de, sei lá, 3, 4 pessoas, naquilo que cai um pouco no que a gente tava falando. Tem uma pessoa que é a pessoa que quer fazer o trampo funcionar. Aí a pessoa vai, investe, banca, até mesmo com dinheiro, todo o processo e fica infeliz com o resultado porque os outros não colaboraram simplesmente porque eles não estavam afim. Então, tipo, a pessoa vai, gasta o dinheiro, faz um trabalho que ela fica infeliz justamente porque as pessoas que estão no projeto não foram atrás. Ou simplesmente não estão na mesma vibe, sabe? Não, sim, mas isso é uma das situações que acontece. Então isso acontece muito, vejo muito. É bem comum. Eu falo para as pessoas em si, né? Pô, muita coragem de ter banda, porque ainda mais independente, porque é um puta corre, cara. Total. Por isso que eu disse que parabenizo a nós e as bandas aí que estão no corre, porque é um corre mesmo, mano. É uma loucura. Eu que recebo música do pessoal por aí eu pego, crio amizade, converso a história, eu fico, mano, é doideira, você é louco, cara. Tipo. Tem muita gente aí que merece chegar em lugares, mas que, enfim, às vezes é muito difícil, mas não pode desistir, em algum momento a gente consegue, cara. Se a gente, enfim, se dedicar e, sei lá, pode ser que dê certo, sabe? Muito mais do vocês tiveram um breve hiato, né? Tipo, um tempo. O que vocês fizeram? Então, foi mais um momento, eu acho que a gente tava precisando pra se reconectar, sabe? Tipo, entender algumas coisas que estavam rolando entre a gente, que a gente precisava melhorar para que desse certo, mas que, enfim, exigiram um tempo, exigiram um processo aí de curas pessoais, coincidiu com um momento bosta de pandemia, que, enfim, todo mundo por si só já tendeu a ficar maluco. E aí, enfim, foi um momento mesmo de pausa, para lembrar de algumas coisas, firmar alguns pensamentos, ter muita conversa, sabe? E ao mesmo tempo dar tempo ao tempo para que voltasse a funcionar e para que a gente estivesse em sintonia, entendeu? Então foi um momento pra gente respirar, cara. E uma parada que a Fala falou também que é verdade é que não foi só a gente que entrou em hiato, né? O mundo entrou em hiato. A gente ficou 2 anos aí parado com pandemia. E apesar dos apesares, quando eu olho assim para trás e reflito, claro, a gente precisou de um tempo, a gente foi cuidar de alguns outros projetos, resolver algumas outras coisas. Mas quando eu olho assim a cronologia da coisa, no final do dia a gente lançou o nosso último remix do Pier, acho que em setembro de 2019. Então, tipo, um semestre depois o mundo já estava caótico e parou por 2 anos. Então,
Eu nem acho que a gente ficou tanto tempo parado assim. Tipo, a gente ficou parado 2021, só pra 2022, realmente. Porque fora isso, todo mundo ficou parado, né? Então foi uma oportunidade aí pra gente focar em outras coisas. E admiro muito as bandas aí que tiveram, enfim, paciência E e se mantiveram, né, também tipo, nesse se tempo. atuando nas redes, porque, enfim, teve muita banda que acabou fazendo trabalhos de forma remota e tal, que se fez presente de alguma forma. Mas foi um momento, assim, que a gente estava passando por outros momentos que não nos permitiu, eu acho que, enfim, não dava pra gente viver tudo o que já estava rolando, mais isso, sabe? Eu acho que virou um momento muito de tratar das pessoalidades, eu acho. Eu também acho, porque realmente, assim, quem conseguiu se manter, realmente parabéns, porque precisou aprender totalmente um modelo novo de se portar como banda, né? Ou qualquer outra profissão também que não pôde dar continuidade para isso. Então, foi complicado, assim, mas a gente realmente, como dois barcos, a gente preferiu realmente ter esse tempo, que eu acho que nos objetivos que a gente tinha não era o que a gente queria fazer naquela época. Muito daquilo que a gente falou, né? De, tipo, ter um objetivo. Tipo, quando começou a pandemia, teve aquela febre de lives que todos os artistas começaram a fazer live no Instagram. E na época, eu acho que eu posso dizer aqui que foi uma parada que nem passou pela nossa cabeça, justamente porque, que nem a gente falou, não tinha um plano. A gente Nem não clima. a gente não ia fazer por fazer só, entendeu? É muito do que a gente tá te falando agora, de a gente pegou esse tempo realmente para cuidar de outras coisas. E agora a gente está aqui reconhecendo novamente o esforço das bandas que conseguiram se manter aí na pandemia e fizeram o corre acontecer nesse modelo novo que nós somos cobaias no final do dia. E foi muito importante esse ato também, porque eu acho que, no fim das contas, hoje a gente tá mais firmado enquanto banda do que nunca, sabe? A gente teve tempo para conversar muito sobre tudo. Então, antes de voltar a trabalhar, a gente passou praticamente um ano aí conversando de como seria, o que a gente faria, o que a gente quer fazer, sabe? O que a gente está propondo, enfim, qual é a sintonia? A gente tá num momento muito bom, eu acho, enquanto banda, enquanto pessoas que se conhecem e se entendem, porque isso é muito importante para que qualquer coisa funcione, cara. Total. Eu acho que agora realmente tipo, foi um momento que coube pra gente essa volta. Foi uma coisa que, enfim, realmente, que nem a Rafa falou, a gente se planejou, né? A gente teve um ano aí de planejamento até lançar os nossos singles novos. Então, realmente foi importante pra gente se firmar entre como pessoas, né? Entre si, como pessoas individuais, como pessoas que, enfim, estão evoluindo, se aprimorando também ainda na música e em outras questões, né? Que nem você falou, a gente faz um pouco de tudo, então a gente tá sempre se aprimorando em alguma coisa. Então, foi meio que essa vibe, assim, esse tempo de ato. E como que foi a pandemia para vocês? Eu acho que não tem. Eu, particularmente, não tenho nada de bom pra falar desse período, do período real, assim, onde a gente ficava trancafiado em casa. Pra mim, não foi bom. Pra mim foi horrível também. E pra mim nem foi pela reclusão, assim, foi pela pandemia em si, foi uma parada muito triste. Sim. A gente perdeu pessoas aí no caminho. E, enfim, foi uma época bem deprimente, assim, não tem nem muito o que falar sobre. Foi, a gente realmente teve que, né, ficar nesse sentimento amargo aí que tudo isso deixou. Foi uma época que realmente a gente não tinha muito o que fazer, né? Cada um fez o que pôde, assim, pra passar por isso. E pra sobreviver, sabe, por muito tempo, foi um negócio muito louco. A única coisa que a gente tentou fazer, assim, com um pouco dessa loucura, foi tentar escrever, né? A gente ficou escrevendo bastante música, assim, que tá engavetado. Mas porque a gente tinha que colocar esses sentimentos em algum lugar, sabe? Tipo, realmente foi um período muito frustrante, um período muito triste. E que, enfim, esse foi o máximo que a gente conseguiu fazer, né? Tipo assim, de qualquer coisa. Foi realmente, sei lá, colocar pra fora o que a gente tava sentindo E a gente não se cobrou, eu acho, também, de ter que estar fazendo. De aproveitar aquele momento, eu acho, porque a gente entendeu os nossos limites naquele momento, assim. Enfim,
serviu pra gente pensar. Eu acho que, tirando a parte triste da pandemia e focando em nós como artistas, eu acho que, e no que a Elisa falou também, que a gente ficou escrevendo bastante, eu acho legal falar também que a gente experimentou muito, agora falando pela parte artística. A gente, quando ela disse que a gente escreveu, a gente não necessariamente escreveu só para Dois Barcos, mas também para outras coisas que talvez nunca saiam. Cada um fez uma coisa diferente, cada um experimentou escrever em inglês também. Então, tipo, foi uma época de experimentações. Acho que o resultado do nosso trabalho novo ser tão influenciado por trip hop é só mais uma evidência de que foram 2 anos de experimentações, assim. Foi bem. O corre da pandemia foi bem pesado. Tipo, eu conheço muito artista que pegou e travou, sabe? Tipo, não tinha nenhuma inspiração pra chegar, sentar assim, compor e. Meio que um bloqueio, né? Que queria, por conta de o futuro na época ele ser meio incerto, né? Sim, mas aí também é cada um respeitar o limite. Se não tá na vibe, não tem por que forçar. E infelizmente, mano, foi uma parada muito acima de todos nós, que atingiu o mundo inteiro. Então, acho que se aconteceu com alguém aí que acabou desanimando, acho que a pessoa não tem que se cobrar, porque realmente foi uma parada muito fora assim do script. E realmente acho que o mais importante é a pessoa se respeitar e não forçar uma parada que, enfim, se não tá rolando, a criatividade, meu, dá um tempo, vamos esperar passar e logo menos a gente tenta de novo, entendeu? E agora, em 22, vocês tiveram o retorno, né? Com o Manto Lunar e Surto. Dá pra falar que que Manto Lunar é uma nova identidade de vocês? Já que Surto vocês falaram que é um primo ali do Pier. Então, eu acho que a gente aproveitou esse momento do single muito para quebrar o gelo e dar volta. Como você disse, a gente não reaproveitou, né? A gente repaginou uma música que a gente havia começado na época do Pier aí, mas Manto foi muito importante pra gente mostrar, eu acho que essa quebra do que era o Pier, pro que a gente tá querendo fazer agora, mas eu acho que também sempre mantendo as nossas raízes e essências de certa forma. Mas Manto foi muito também para experimentar, assim, enfim, esse nosso novo momento. Eu particularmente acho uma música muito diferente do que a gente já havia feito, assim. Eu acho o Manto uma salada de frutas e você fala, uma prévia aí do caminho que vocês querem levar. E, cara, eu acredito que sim, porque, de novo, é uma salada de frutas. É uma música que eu sinto que a gente tentou colocar muita coisa nela, a gente tentou colocar muita ref. Então tem, inclusive nos blogs eles estão falando que tem um monte de coisa, né? Tem beat de trip hop, tem piano de salsa, tem teremin, tem coral, tem efeitos de produção. Então, tipo, foi uma música, tem órgão, então é uma música que a gente tenta experimentar tudo. Então eu acho que é uma música que faz jus ao título de ser uma possível prévia do que vem por aí, porque, de novo, a gente quer experimentar com muita coisa, mas Surto também, eu acho que músicas na vibe de Surto e das músicas do Pier também são uma parada muito presente ainda no nosso universo, e então não é isso que a gente quer abandonar, e na real acho que a gente quer explorar um pouco de tudo. A gente conversa também de alguma hora fazer alguma música emo, que as meninas têm o background emo delas, e para experimentar também, porque, de novo, música é uma parada muito gigante assim, pra gente se prender em alguma coisa. Acho que Manto, por ser um misto de referências, assim, acho que ela é uma boa indicação de para onde a gente tá tentando ir. Com certeza, eu acho que essas músicas, Surto, que nem você falou, né, a prima do Pier, eu acho que Surto realmente, assim, a gente queria fechar um pouco esse ciclo, mas não necessariamente fechar essa porta, né, como o Gabriel falou, porque realmente a gente tem muitas refs que a gente quer explorar. Eu particularmente acho que o repertório da Dois Barcos, do que a gente conhece até das coisas que ainda não estão lançadas, ele é bem coerente, apesar de ser muito diferente. Então, assim, eu acho que
a gente tá seguindo por um caminho interessante que a gente tava buscando, que veio com muita experimentação, que veio com muito teste e com muitas falhas no caminho também, para chegar num acerto. Então eu acho que esse novo caminho deixa a gente bem animado para ver o que vem por aí. É isso, é bom. Que eu curti as duas músicas. Eu confesso que Surta é a minha preferida das duas. Até por a letra um pouco meio conversar meio comigo, né? É bem bom esse trabalho de retorno de vocês. A gente fica muito feliz. Obrigada mesmo. A gente gosta muito de Surto. A gente gosta bastante. É uma música que a gente também se esforçou muito para chegar no resultado final. A gente experimentou novas coisas e apesar de todas essas novas experimentações, a gente se manteve ali num caminho mais conhecido já e que, enfim, a gente sabia já que de fato é uma música que conversaria melhor com as pessoas, talvez, de rolar. E vou mandar aqui um salve pro meu parceiro Marco Trintinária também, que gravou as bateras de Surto. A gente colou lá no estúdio dele, Estúdio Valentinos, pegamos umas 2 sessões, montamos a batera junto. Sem o Marquinho, essa música não teria virado o que virou. Então, Marquinho, brigadão, velho. Tamo junto, cachorro. A bateria dessa música é muito importante, é muito bonito. Enfim, fico feliz que você tenha gostado dessa música. Ela é muito importante pra gente também. E pro futuro aí, shows, lançamentos, álbum, EP, que tem pra gente aí? Vem aí, algumas coisas. À meia-noite te contarei. A gente tem muitos planos, assim, que ainda estão sendo definidos. Um deles que é um caminho mais certo, assim, para 2023, que já está sendo conversado, é show. Então, a gente já está conversando sobre um possível show aí no começo do ano, né? Bem no comecinho. Então, pelo menos porque a gente tá realmente com essa vontade, assim, de voltar pra rua, de tocar, de voltar pro palco, encontrar as pessoas, né? Que é uma coisa que a gente não pôde fazer por tanto tempo. A gente chegou a fazer uma turnê com o Pier, né? Na época, mas já foi em 2019, então faz bastante tempo. A gente realmente não teve muito esse... O Gabriel nem tanto, porque ele ainda acaba tocando por aí com outros projetos. Mas eu e a Rafa, assim, de palco, a gente tá com saudade de voltar, sabe? Então é o nosso plano principal, assim, de primeiro momento agora. Mas tem conversas aí também sobre coisas que a gente tá escrevendo, e, enfim, coisas que a gente... Eu acho que ano que vem, além dos shows, a gente vai estar focando muito em produzir músicas novas. A gente não sabe o que vai fazer com elas ainda, se vai lançar um single. A gente tem muita vontade de lançar o álbum algum dia, né? O álbum de estreia da Dois Barcos. Mas a gente ainda não começou propriamente dito a trabalhar nele. Então ano que vem aí, se Deus quiser, a gente faz o nosso melhor pra ver se a gente consegue. Ele tem algumas coisas aí que já... o Gabriel tá sendo ingênuo, porque já existem aí coisas sendo feitas. E voltando ao que a Elisa disse, é um momento que a gente quer se fazer presente aí nos shows de novo, trazer uma coisa que a gente não teve a oportunidade com o Pier de fazer, enfim, um show com banda completa. Então a gente vai ter um baterista, a gente vai ter teclado, enfim, pessoas nos dando apoio. Vai ser um show num formato diferente, que a gente não teve a oportunidade de trazer anteriormente. E, enfim, trabalhar nesse... Olha, eu vou falar que no meu coração a gente tá trabalhando nesse álbum, viu? Pra ele acontecer. Só que, assim, a gente sabe o quão difícil é lançar um álbum pra uma banda independente. Então, a Dois Barcos, a gente busca sempre ser realista diante dos fatos e fazer as coisas respeitando os nossos limites, no tempo certo, com a dedicação que a gente espera para esse projeto. O dia que a gente lançar um álbum vai ser um dia grandioso, porque a gente tem muita coisa guardada que, enfim, a gente quer trazer para o mundo. A gente sabe do nosso potencial, que a gente está num caminho de evolução para compor novas coisas igualmente boas e, enfim, trilhar esses novos caminhos. Eu tô animada aí pro que vem nesse próximo ano.
E em paralelo a tudo isso, se fazer presente aí nos rolês, nos shows. Conhecer as pessoas. Conhecer o nosso público, buscar um novo público através da apresentação das nossas músicas. E é isso, vamos ver o que vem aí. Olha, se não é a Rafaela, eu ia só descobrir as coisas à meia-noite aí. Não, eu sou muito fofoqueira, né? Não pode ser assim, depois eles podem ficar até bravos. Mas não, ó. Isso é um sentimento. Não, mas tá certo. Ficar guardando as coisas não, tem que falar. Pra quê, né, velho? Não, brincadeira, tem muita coisa aí que vocês não imaginam. E vai ser, eu me redimindo, mas é verdade. Esse sim é só meia-noite aí pra saber. Isso mesmo. Segue lá, Projeto 2 Barcos no Instagram pra ver aí meia-noite. E eu queria agradecer vocês aí por ter topado participar aqui do projeto. É a primeira vez que eu pego uma banda pra trocar uma ideia. Foi bom, gostou? Gostei. Eu confesso que eu tava com um pouco de medo aqui, mas fluiu bem. Nada, foi ótimo. Pô, espero que as pessoas também gostem, mas é muito importante que tenha sido uma boa experiência pra você também, essa inauguração aí de, enfim, entrevistar uma banda. Quero ver mais bandas aí também. Com isso aí. Não, em 2023 aí tem... Fica no ar aí, né? Tem meia-noite conto. Mas esse realmente eu não posso contar, senão... eu posso falar em off aí, mas... Essa é a sorte de você trabalhar ligado, sozinho. Tem que ficar ligado no Instagram de brasileiro pra saber. Isso aí, pode seguir lá que tem sempre artistas, bandas, 1000 coisas lá, todo dia tem um post lá. É verdade, cara, ele não está mentindo. O indie brasileiro é foda, faz um trabalho foda aí pelas pessoas que estão, enfim, num corre similar aos nossos, outras não, mas sempre todo mundo ali no mesmo propósito. É bem massa. É um trabalho muito importante aí na hierarquia da cena musical, né? Tipo, o seu trabalho aí, divulgando as bandas. Então, obrigado aí pelo convite novamente. É um prazer pra gente estar aqui trocando essa ideia. Eu que agradeço aí as palavras aí. É sempre bom ter esse reconhecimento. Mesmo que eu só tente fazer as coisas. Eu não sei se eu consigo, então... Claro que consegue, já iniciou, já tá muito da hora. Cobrando que seu trabalho é foda. Tu que tá falando aí que tem já vários planos pro ano que vem, que meia-noite nos conta. Claro que você sabe, você sabe muito bem o que você tá fazendo. Tá tudo certo. Esse episódio aqui vai sair agora no dia 20. O pessoal tá ouvindo. Isso aqui é em primeira mão. Eu já tenho 9 episódios já gravados pro ano que vem, então... Aí, ó. Aí, mano, muito louco. Tem que continuar mesmo. E mais uns 8 aí que eu tô negociando é agenda aí, né? Então... Aí, ó, você tá se dedicando ao seu trabalho, a gente tem certeza disso. E a gente tá ansioso também porque a gente acabou por escutar esses outros episódios, a gente quer, enfim... A gente vai continuar escutando esse podcast porque é realmente um trabalho muito bom, muito informativo e não pare com isso. É um espaço para as bandas poderem contar um pouco delas, né? Que eu sinto que isso falta muito hoje, assim, tipo, é um espaço que não existe muito para bandas menores poderem, assim, realmente falar abertamente sobre as coisas e não ser uma coisa tão mecânica, né? Então é muito da hora, é realmente um espaço muito importante de se manter. E é uma coisa que eu conversei com um amigo meu esses dias, é que se a maré ela sobe, os barquinhos que tá ali, né, sempre também pega e... Não, vai todo mundo junto. É isso pô. aí, a gente sempre pensa muito nisso. Total, isso é na nossa cabeça. É a corrente do bem. Bom, e como que o pessoal acha vocês aí nas redes? A gente tem um site bem da hora, que a gente tenta coletar um pouco de tudo que a gente faz, que é doisbarcos.com.br, mas a gente tá nas outras redes também, né? Então no Instagram a gente tá como Projeto 2 Barcos,
No Twitter, a gente tá. Como 2_bar. É mais fácil ver no site, né? No site a gente tem tudo. Aí. Um dia, quem sabe, a gente consiga consolidar aí, mas é muito difícil. 2barcos.com.br. Lá você encontra tudo. É um site bom também de se ver. Lá tem nossas fotos, nossas notinhas, nosso diário de redes. bordo, nosso merch. Nossas playlists. Tem bastante coisa Mas lá. é isso, Instagram eu acho que bastante gente usa, Projeto 2 Barcos. E também Spotify, pô. É muito importante, quem sabe, aí procurar 2 Barcos lá no seu Spotify e seguir o perfil do nosso projeto. De repente, escuta nossas músicas, pô, vai que você gosta. É isso que eu ia falar. Sigam eles lá no Spotify, taca stream que é importante. É isso. Bom, é isso, pessoal. Agradeço por terem topado aqui. Valeu mesmo, mano. É isso. Valeu, Matheus. Obrigado, Matheus. Obrigada pelo convite, foi ótimo. Tamo junto. Foi uma boa conversa, obrigada aí pela oportunidade, pelo momento, pelo seu tempo aí cedido pra gente. Obrigadão. E a gente se fala muito em breve, tenho certeza. Fala assim, só lançar as coisas aí que tamo aí no. Tamo aí. Só fazer o convite. E tiver os shows aí, só convidar que eu apareço por lá. Bravo. Da hora demais, hein? Brabíssimo. A gente te conta em off aqui então também. Bom, é isso. Valeu, gente. Tamo junto. Valeu. Tchau. Valeu, obrigado, pessoal. E esse foi o episódio da semana. Se você gostou, compartilhe com um amigo, beleza? Até a próxima semana e valeu!